Oi, turma! E agora a gente vai falar do Sartre, né? Então, esse é o Jean-Paul Sartre, né? Marido da Simone de Beauvoir, né? Tem algumas fotos aqui que eu fui colocando dele, né? Enfim, vamos falar da filosofia dele, ok? Turma, o Sartre, né? O Sartre ele vai ser considerado um dos mais famosos filósofos existencialistas, tá? Ele vai ser um pensador diferente, já que ele participa ativamente dos grandes acontecimentos que vão marcar o século XX, tá? Ele está ali, inclusive ele veio para o Brasil, né? E quando ele está ali, no meio das coisas que estão acontecendo, né, ele se torna mundialmente conhecido pelo seu engajamento com causas políticas, movimentos sociais que estão ali explodindo, né, e marcando época, tá? Então, o seu pensamento ele é fortemente influenciado pelas obras de Karl Marx e do Heidegger, ok? Então, olha, repare, quando eu falei para vocês do Karl Marx, então a gente está falando sobre as desigualdades, né, as lutas de classes, ok? E do Martin Heidegger eu estou falando a respeito do ser, tá? Do ser e o ente, ok? Então ele está misturando dois elementos, tá? Isso é importante, ok? Então, olha só, o Sartre ele nasce em Paris, ele luta na resistência francesa durante a ocupação nazista, né? Então eu estou falando do período da Segunda Guerra Mundial. Ele vai aderir ao Partido Comunista, com o qual ele vai romper depois da intervenção soviética na Hungria em 1956. Gente, se você não sabe o que foi isso, dá uma olhadinha na história, porque também foi um grande massacre, tá? Ele vai escrever algumas obras, na verdade várias obras, romances, peças de teatro, muito tema com textos, muitos textos com temas diversos, tá? E aí ele é agraciado, né, com o Prêmio Nobel de Literatura, tá? Porém, o Sartre ele vai se recusar a receber, tá? Entre os seus trabalhos mais conhecidos existe O Ser e o Nada, A Náusea, que é um bom livro, gente, A Náusea, A Idade da Razão, A Imaginação, O Muro, O Diabo e o Bom Deus, O Humanismo é um Existencialismo. Gente, eu tô até arrepiada falando desse livro, né? E As Mãos Sujas, o Caminho da Liberdade, tá? Se eu recomendo você ler, com certeza é um dos filósofos mais legais que tem de estudar o Jean-Paul Sartre, tá? Simone de Beauvoir não fica atrás, ok? Então, voltando a falar do Sartre, né? Vou trocar uma fotinha dele, olha, ser simpático, né? O Sartre, ele afirma que o ser humano tem uma existência específica, tá? Ele concebe o homem como ente para si, ok? Em oposição ao ente em si, tá? Então tá mudando um pouco ali do pensamento do Heidegger, tá? E que representaria a plenitude do ser. Então, novamente, estamos falando do ser, ok? O ente para si é, portanto, o que ele chama de nada, é o nada, tá? Isso significa que a característica essencial do humano é esse espaço aberto entre o que faz dele um ser inacabado, um ser incompleto, aberto a todas as possibilidades de mudança, tá? Então, o ente para si é nada, não existe para si, nada está acabado, nada está completo, você está sujeito a todas as possibilidades. Hoje você pode estar indo para a academia, malhar bastante, definir seu corpo, tudo, e daqui a uma semana você vir sofrer algum tipo de acidente e isso não significa mais nada na sua vida, né? Então é mais ou menos isso que ele está falando, tá? O ente para si é nada, é o nada, tá?
por causa do ser humano não estar acabado, tá? Aberto a todo tipo de possibilidades de mudança, ok? O Sartre, ele ainda vai falar o seguinte: se o homem fosse um ser total, pleno e acabado, com uma essência definida, ele não poderia ter consciência ou liberdade, né? Isso porque a consciência é um espaço aberto a múltiplos conteúdos e a liberdade representa a possibilidade de escolha. E aí eu não sei se vocês concordam, tá? Mas faz sentido, né? Faz sentido porque, gente, hoje, né, existem outros avanços científicos que vai se embasar no pensamento dele e vai levar exatamente essa ideia, né, que a liberdade representa várias possibilidades de escolha. E se você parar para pensar, o Brasil ele vivenciou isso de alguma forma, né? Quem não escolheu participar ativamente das últimas eleições acabou abrindo mão da sua escolha, né? E deixou ganhar a vontade da maioria que compareceu às urnas e escolheu um lado, tá? Se for olhar a totalidade, enfim, dá um pano para manga, mas não é isso que eu quero agora não, tá, gente? Então, olha só, voltando no pensamento do Sartre, né? Se a existência do homem é caracterizada pelo não ser, não se pode falar de uma natureza humana, tá? Então, aquela ideia de condição humana que eu fui falando com vocês aqui, tá? Então, não dá para poder citar ela, tá? Porque a natureza humana, ela é previamente determinada, né? Então, se a gente fala de natureza humana, vocês sabem o que é da natureza do ser humano, né? O que existe é, de fato, essa condição, não a natureza, tá? A condição que envolve isso aqui, ó. A natureza humana, não, tá? Então, voltando aqui, ó. Então, essa condição que ele está chamando vai ser o conjunto de limites e de possibilidades que definem a situação do homem no universo, ok? O Sartre, ele fala que o homem constrói a si mesmo através de suas escolhas e torna-se responsável pelo que faz. Ai, 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 gente, olha a responsabilidade que ele está trazendo para a mão do ser humano, né? Então, se você é o responsável pelas suas escolhas e torna responsável pelo que faz, a liberdade é, portanto, um dos valores fundamentais da condição humana. Professora, não entendi. Gente, olha só. Vou usar o meu exemplo, né? Quando eu peço um trabalho para vocês de filosofia, obviamente, você pode ter outros trabalhos que você julga ser mais importante, tá? Pode ter, ok? Só que assim, a responsabilidade pela sua frequência ou pela sua nota não é minha, mas sim sua, né? Se os seus pais falam para você assim, ó, se eu fosse você, né, não pegaria esse dinheiro e investiria em uma empresa agora. As condições do Brasil ainda não está como é que fala? Não estão boas para você investir em um negócio de alto risco, né? Seu pai está te orientando, seu pai, sua mãe, quem quer que seja, está te orientando a você não fazer esse negócio arriscado. Mas se ainda assim você analisa e decide, né, investir, essa decisão é somente sua, tá? Então, você é responsável por você fazer isso, né, por essa decisão, tá? As pessoas, elas vão te orientar, mas se você vai fazer ou não fazer, né, essa é uma responsabilidade que cabe apenas a você. E isso, portanto, é a liberdade no pensamento do Sartre, tá? Então, é aquela
aquela ideia assim, apesar dos limites determinados pela nossa condição econômica, pelos fatores culturais, o exercício da liberdade em situações concretas que move o homem gera necessidade de dar sentido para o mundo, tá? Então aquela ideia assim, você não pode depois se lamentar pelas escolhas que você fez, né? Ai, o que fiz eu com a minha própria existência. Não é isso, tá? Você não pode culpar, por exemplo, né, e vai ter, alguns alunos vão ficar retidos, né, enfim, por N coisas, tá? Então, alguns alunos eu tenho certeza que vão ficar retidos e provavelmente vão pedir reconsideração, tá? Ou fazer a provinha, ok? Esses alunos, eles estão escolhendo agora, né? Essa escolha pode ser por prioridades, né, em casa, ou coisas que estão acontecendo, ou simplesmente porque não querem, tá? E depois vão correr atrás do prejuízo, tá? Gente, isso é o que torna o ser humano responsável por si mesmo. Então, a filosofia do Sartre, né, é uma filosofia que diz que o ser humano está condenado a ser livre, né? Então, é da existência humana, né? Esse poder de escolha é a condenação do ser humano, né? Então, os valores fundamentais dessa condição humana é a liberdade, né? Ela que dá sentido para a nossa vida, que impulsiona a superação de certos limites, né? Isso que estimula a gente ir atrás, tá? Então, em resumo, né, o Sartre ele vai dizer que isso é de fato a sua condenação, tá? É você estar condenado à liberdade, né? Então seria mais ou menos aquele pagode antigo, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma história. Eu troco a liberdade pelo seu perdão. Quero te abraçar, quero te ver. Gente, desculpa, eu me empolguei, tá? Turma, é isso. Se você tiver alguma dúvida, escreva para mim, né? Escreva para mim, fale para mim se você gostou dessa aula. Eu me soltei um pouquinho mais, até porque eu tô tentando dar um sentido novo à minha vida, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas não tá muito fácil. Enfim. E, gente, é isso, tá? Por favor, sinaliza para mim que você assistiu. Vou ficar muito feliz se você tiver assistido, tá? Um beijo para todo mundo, fiquem bem.